Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre estética, saúde mental, enfim, tudo que toca no assunto de saúde a gente fala aqui, sempre com bom astral, bom humor, é uma resenha. Apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, o mestre do transplante capilar do país, Dr. Joel Lacerda. Tudo bem, meu amigo? Tá ótimo, eu sempre falo isso. Não queira ser rei, tem que ser amigo do rei. Esse aqui é o cara, é o 01 do Brasil, que trabalha na 01 do Brasil. Não vê com essa, o 01. É o brabo. É muito Aliás, não esqueça, doutor Joel, não esqueça. A gente tem que pedir pra galera curte o vídeo, vai lá, dá o like. Você, por favor, compartilha. Gostou do conteúdo? Compartilha, porque outros assuntos do tipo, outros vídeos do tipo do Tá Beleza vão aparecer aí no seu trilho. Aí como é que é o esquema do Triple C? Triple C. Curte, comenta e compartilha. É muito importante. Como ele falou aqui, os assuntos vão entrar aí na tua grade e a galera que vai receber esse assunto também vai ficar inteirado, porque aqui é ciência, é resenha, é descontração, mas é ciência, que não tem lacho. Aqui é só estudo científico e por aí vai. E outra coisa também que eu sempre falo aqui, assim, todo mundo pede para se inscrever no canal e claro que a gente faz isso também, porque é importante pra gente. Nós precisamos de que você se inscreva, pô, vai falando com as pessoas, pô, fala com seu amigo, fala com a sua irmã, fala com seu marido para se inscrever no canal. Mas antes de qualquer coisa, eu faço o caminho inverso, eu peço pra pessoa curtir o vídeo, dar o like. Por quê? Se te agradou, vem com a gente. Desagradou também, bota pra baixo, porque a gente tem que ter essa referência. Então, antes de mais nada, pô, gostei do vídeo, gostei do conteúdo, dá o like, pô, bacana, aí você se inscreve. Tô certo, doutor João? Exatamente. E outra coisa, ele falou, é saúde física, mental, um pouco de entretenimento, porque também, é muito leve, e bem-estar, que é muito importante, né? Hoje em dia tem que estar todo mundo de bem com a vida. Porque é por isso que tá beleza. Senão a vida não anda. E aí, o que acontece por isso hoje? Pô, hoje a resenha já começou bem antes do programa. Bem-estar, o cara é o cara. Cara, a gente tava trocando uma ideia, já tava rindo, já tava falando sobre assuntos sérios, claro. A gente já tava falando sobre tudo. E quando o programa começa assim, antes do início, é sinal que vai ser imperdível. Por favor, doutor Joel, faça as honras. Vou fazer, porque o cara, eu sou fã incondicional dele, como ser humano, pela história que ele tem de vida. Hoje um cara dá palestra, um cara que sabe muito do assunto e sabe porque passou pelo problema, entendeu? Sabe porque estudou o problema e hoje ele trata das pessoas com amor, quer dizer, ele usa a sua sabedoria empírica e científica com amor. Amigo, é sucesso garantido. Doutor Sandro Barros, por favor, dê as honras da casa. Muito obrigado, cara. É uma honra ter aqui, prazer, cara. Muito obrigado. Resenhando, já estava falando aqui sobre a sua história. Enfim, você tem um trabalho muito importante, um trabalho que muita gente até sabe a denominação, mas não sabe como é que funciona. Não sabe os bastidores. Exatamente, recuperando pessoas que têm problemas sérios com drogas. Sim. Agora, o mais legal disso, né? Eu posso dizer assim, mais legal no sentido da palavra, é o seguinte, porque você tem propriedade porque você deu uma virada de chave. Isso. Você passou por isso, né? Eu passei, Como é que foi isso, cara? Você como viciado e depois essa mudança para poder cuidar das pessoas. Total, essa mudança radical, né? Eu primeiro quero agradecer pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Eu amo o Joel também, né? Eu estava vendo esse programa de longe lá pela internet, né? Que não tem fronteiras, né? A internet você vê em qualquer lugar. Pô, achei bacana, descontraído, né? A gente já começou o podcast antes de gravar aqui, né? Falando sobre tudo. Essa energia é muito boa. E o bom humor é algo que eu trabalho muito nos meus pacientes, porque quando eles largam as drogas e vão viver na sobriedade, eles perdem o bom humor, né? Então é algo que é adquirido com o tempo, com muito processo terapêutico, com muita entrega deles, e eu tenho que trabalhar, fazer essa manobra, né, emocional, tenho que trabalhar isso com eles. E como que começou isso? Eu, na verdade, hoje eu estou com 50 anos, mas quando eu tinha 17 anos, eu entrei numa vida totalmente disfuncional, de sexo, drogas e rock and roll. Eu sou de 73, então lá nos anos 90, então todo mundo me chamava para usar droga. Álcool é o chefe da quadrilha das drogas, né? O álcool é o chefe da quadrilha das drogas. E tem gente que sabe beber, beleza. Mas no meu caso, eu achava que sabia beber, né? E aí eu comecei com álcool. O álcool tem essa função, né? O Joel é médico. Ele afeta a parte pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas. E aí o álcool afeta o que é mais importante pra gente, que é o poder de decisão. Então a gente
acaba fazendo o que a gente não quer, viajando para onde a gente não quer. Você pode pegar uma pessoa bêbada que ela não vai contra você. O que você sugerir para ela fazer, ela vai fazer. Né? Nem precisa insistir muito, porque ela está bêbada, ela está vulnerável. Né? Então eu comecei a beber, ficar vulnerável, com 16, 17 anos, isso nos anos 90. E dali eu fui para outras drogas, né? Da bebida, fui para cocaína, da cocaína fui para êxtase, ácido, crack, e fui usando todas as drogas. Eu me lembro que a única droga que eu não usei na época foi heroína, porque na época muita gente morria de AIDS, porque compartilhava agulha. E com medo, o medo, né, acabou me salvando nessa parte. O medo de não pegar AIDS, não queria pegar AIDS de jeito nenhum, todo mundo morrendo, né? Tinha aquele filme Filadélfia, né? Tom Hanks, se não me engano. E aí todo mundo, eu via assim muitos casos de coquetel, AIDS, o pessoal no jornal morrendo, e esse medo me paralisou. Então eu usei todas as drogas, inclusive Special K, lança-perfume, tudo, êxtase, ácido, MDMA, tudo que é droga. E a heroína eu não fui. E os amigos meus que usavam comigo foi na heroína, né, devido à agulha lá, compartilhou e morreram, né? A maioria morreu de AIDS. E nessa época, cara, ninguém me chamava para fazer algo saudável. Então eu era influenciado, não só pelo ambiente, mas pelas pessoas. Nós somos a média de 5 pessoas que a gente convive. Então eu só convivia com pessoas que associavam ao consumo de álcool e drogas a alegria. Tinha essa associação. Então eu só era feliz se eu usasse, né? Então eu comecei usando, perdi o controle, fiquei 20 anos nessa, né? São quase 4 faculdades. E depois de um tempo eu fiquei tão refém do consumo que eu vivia para usava para viver. Então eu não conseguia ficar um dia sóbrio. E aí foi agravando vários prejuízos, né, diversos. Quebraram meu maxilar, os skinhead lá em São Paulo quebraram meu maxilar. Né? Eu fiquei sem saber quem quebrou meu maxilar, fiquei 60 dias sem mastigar. O médico chamou minha mãe e falou: seu filho vai morrer, ele é muito magrinho e não tem como ele se alimentar. Mas aí acharam uma brecha entre um dente e outro meu, e aí minha mãe começou a bater ovo de pato, feijão. Eu engordei 2 quilos, né? Enfim. E o meu ombro foi prejudicado também, porque eu abandonei meu ombro para usar droga. Então, eu abandonava minha mãe na feira, eu abandonava tudo e todos, né? Meu sobrinho, minhas irmãs, gêmeas que eu tenho. Então, eu vivia em função da droga, né? E vivia para usar, usava para viver. Nessa coleção de prejuízos, que não dá para narrar aqui, daqui até Fortaleza falando disso, foi muito prejuízo, eu tive 3 overdoses, cara. A primeira... minha mãe não soube, foi em off. Eu fui atropelado, bati com a cabeça no meu fio, perdi a consciência, vários tipos de quase morte. Mas essa daí da overdose, eu vi a morte muito de perto, sabe? Senti até a temperatura do inferno, podemos dizer assim. Aí eu falei, cara, minha mãe não sabe disso. Eu tive em São Bernardo, né, que é perto de São Paulo. A mãe sente, né, intuitiva e tal. E ela não dormiu esse dia, ela passou mal. Várias questões. Depois eu fui, né, investigando. E aí eu vi a morte de perto, cara. E eu estava na casa de uma pessoa usando droga, já há uma semana. E era muita cocaína. Eu não aguentava mais. A cocaína caía do meu nariz, nem entrava mais, de tão congestionado que estava. Aí estava todo mundo, era um grupo de 8 pessoas, 2 carros usando cocaína, subindo no morro, pegando. Um ia pegar, outro ia cheirar, outro não sei o quê. Aí nisso eu caí dentro de uma casa, né? Porque você vai para qualquer lugar. Eu não conhecia o dono da casa. Hoje o dono da casa é morto já, né? E aí o dono da casa falou, vamos pegar mais. Eu falei, não aguento mais cheirar, cara. Tô uma semana cheirando, deixa eu ficar na sua casa. Ele, nem te conheço. Eu falei, cara, não vou roubar nada. Deixa eu ficar na sua casa, vai lá pegar a droga. Ele deixou e me trancou dentro da casa dele. Eu tive overdose lá dentro. Dentro da casa que eu nunca vi, não sabia sair dali. Aí tinha uma grade, igual cadeia, assim. Eu comecei a ter overdose 3 da manhã, dentro era a casa, tinha a varanda ali, antes de sair da casa. Aí eu vi que minha língua ia enrolar, peguei uma madeira, tinha uma madeira ali jogada, enfiei no céu da boca, fiquei lutando com a minha própria língua, cara. E eu fazia toda a força do mundo para lutar com a minha língua, e minha língua querendo enrolar, e eu colocando a língua para baixo, a língua querendo ir para cima. Cara, comecei a gritar, ambulância. Fui para o hospital, deu problema, que tal. Falei, nunca mais vou usar. Passou um tempo depois, segunda overdose.
De novo, porque o prejuízo a gente esquece. O prazer é tatuado na cabeça, né? Esquece muito fácil do prejuízo. Mas o prazer da droga é tatuado. E aí nisso eu fui, tive a segunda overdose. Aí mesma coisa, nunca mais. Aí tive a terceira overdose. Aí chamei a ambulância para mim mesmo, falei, cara, vou dar cabo da minha vida, né? E aí resolvi me suicidar, né? Falei, tava no 7º andar, na Barra da Tijuca. Falei, vou me matar, porque eu não aguento mais dar sofrimento. Estou muitos anos tentando parar, né? Você que precisa de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Vai lá no meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, pede ajuda. Aí não tem dinheiro, vai pro Domingo Social, que é gratuito, não tem desculpa, beleza? Boa. Aí, beleza, aí nisso, falei, vou me matar. E minha mãe mora no 7º andar ali, né, na Barra. Aí eu olhei para baixo, estava sozinho, depressivo, né? Porque a droga joga para cima, depois joga para baixo. Né? Você usa a droga, você sente o Superman. Só falta voar, né? Voa, literalmente. Né? Assim, na cabeça você faz qualquer coisa, né? Vai para a China e volta em 2 segundos, você quer? Mas depois que ela te joga para baixo, você se rasteja igual uma lagarta, né, cara? Você se sente o pior cara do mundo. Isso submete a qualquer coisa para poder ter o prazer de volta. Qualquer coisa, você quer o prazer imediato. O cérebro tem 2 funções, né? Proteger e prazer imediato. E é o que eu queria, né? E aí nisso eu cheguei e falei, vou me matar, cara, não aguento mais. Eu descobri que o suicídio é tipo um pássaro. Ele pousa na sua cabeça, né? O pensamento do suicídio, mas você não pode deixar ele formar ninho. E quando eu estava formando o ninho de pular, eu estava no 7º andar, eu olhei para baixo assim e vi mais árvores. Eu falei, cara, eu vou pular, vou amortecer na árvore, vou ficar na cadeira de roda. Você não queria dar trabalho? Uhum. Eu vou dar o dobro de trabalho. Essa dúvida me salvou, cara. Você acredita? Que aí depois eu liguei para o 188, que é o Centro de Valor à Vida. Quem precisar de ajuda, pede ajuda no 188 também, que é gratuito. E é anonimato total. Minha amiga trabalhava lá. A minha amiga não sabia da história. Ela falou, Sandro, você acredita que eu, trabalhando no 188 aqui, eu descobri que os suicídios até o 7º andar, o pessoal desiste? Eu falei, caraca, eu desisti do meu no 7º andar. Ela falou, se fosse no 8º, você pulava. Eu falei, como assim? Ela, não, porque no 7º andar o pessoal tem a dúvida que vai morrer. Aí muda de ideia, né? Muda de ideia. E do 8º para cima já tem certeza. E eles pulam. Eu falei, caramba. Então, assim, de forma intuitiva, bem intuitiva, eu falei assim, não. Aí eu desisti de me suicidar, que eu via que ia dar ruim. E aí depois eu fui pro espelho, dei uma intimada em mim mesmo e falei, cara, hoje existe a técnica do espelho, mas na época eu não sabia. Eu falei, Sandro, é o seguinte, você tem que tomar uma decisão agora, cara. Ou você vive ou você morre. Aí deu um tapa na minha cara assim, falei, acorda, cara, pode ser otário, meu irmão. 20 anos da vida aí se rastejando, uma caveira ambulante, achando que todo mundo tá dando mole pra você. O pessoal tá olhando com pena de você. É uma disfunção cognitiva, entendeu? Eu achava que a galera tá me admirando. Eu passava perfume, entendeu? Mas não era. Uma pergunta que você falou, que minha mãe achou um espaço lá para me alimentar. A importância dos pais ou do familiar. Pô, familiar geral, é importantíssimo. Nessa evolução aí é fundamental, né? Não, a família sofre mais do que quem usa, porque quem usa anestesia os sentimentos, a família não. Então, a família é como se fosse fazer um canal no dente sem anestesia. A família sofre mesmo. Eu costumo falar que entre o mar e a rocha, quem sofre é o marisco. Né? Essa metáfora. Eu vi de uma mulher de 90 anos na TV, ela trabalha com dependência química há 70. A mulher é sábia demais. É um mestre Dang lá, o mestre Miyagi lá da vida na dependência química. Quando ela falou essa frase, eu me identifiquei muito. Entre o mar e a rocha, quem sofre é o marisco. Agora, você... a gente aqui é da mesma geração. E eu lembro que as campanhas, né, institucionais para não usar drogas eram muito assustadoras. Não use drogas, a drogas faz mal. Não use, não use, não use. E a gente sabe que quanto mais fala não use, não use, não use... Não vem nada. Mas o adolescente, né? Ainda mais para quem é jovem. Você acha que esse tipo de campanha, digo ajudar, mas deu uma certa base para quem queria usar? Encorajou? Cara, a campanha errada acaba promovendo, né? Eu até vou dar um exemplo, assim, bem nada a ver com o assunto, mas assim, eu estou em obra em casa. Aí eu cheguei pro pedreiro e falei assim, não tira esse quadro daqui. Ele apagou o não. Ele tirou o quadro. Ele falou assim, eu tirei o quadro, você pediu para tirar. O não que é o problema. O erro foi meu. Eu não deveria ter falado, não tira o quadro daqui. Você mantenha o quadro aqui.
Mas eu coloquei o não e as pessoas não ouvem o não. Né? Geralmente o não na frente da frase. Então a campanha deve ter acontecido isso, porque não teve esse resultado, né? Porque primeiro que ninguém se vicia em óleo de fígado, né, cara? A droga é gostosa. Uma cachoeira de dopamina, serotonina, endorfina, remédio, você sabe. Pô, você, como diz uns médicos que eu vi umas palestras, você ó, o dia tá horrível. Bateu o carro, brigou com a esposa, tá com problema no trabalho, problema financeiro. Aí você chega em casa destruído. Você senta no sofá, toma um gole do uísque do inferno, você vai pro céu e engole. Você já anestesia tudo. Já começa a beber, não sei o quê. Então, falar que a droga é ruim, né? Tanto o álcool quanto outras drogas, não é verdade. Ó, não é que não é ruim. Ela dá aquele prazer na hora, mas depois sai mais caro, né? Depois o problema vem bem maior. Você realmente esquece do problema. Você Sandro, nesse universo aí, né? Eu queria que você falasse a importância do malefício, né, do álcool. Como é que o álcool funciona nesse universo de drogas? Como é que o cara chega numa cocaína, ele está em casa do nada, vou dar um teco. Não é assim. Não é assim. Existe uma evolução. Eu acho que a familiar consegue perceber isso, dá tempo de pegar o cara antes. Então, na verdade, E onde começa? Qual é a entrada? A dica primeiro é quando aconteceu comigo, né? Eu queria me sentir pertencente ao grupo. Aí eu não queria ser o careta do grupo, né? Então eu comecei a experimentar, né? O problema é experimentar. Você vai na primeira dose e você já perdeu. Então o ideal é não ir na primeira dose. Mas depois que você vai na primeira dose, você fala, estou no controle. Jamais eu acharia que eu ia ter overdose, né? Que eu ia ter o problema que eu tive, né? Com droga e tudo. Mas a dica que eu dou para os pais é que a família... Ó, eu vou te falar uma coisa aqui que eu nunca falei em nenhum podcast. Olha que eu estou fazendo vários podcasts aí, né? Que eu fui na palestra da SEDAI agora, palestrar na SEDAI. Cara, pô, a SEDAI é uma empresa gigante, né? Água é vida. Eu fui falar lá de saúde mental. Olha que honra, né, cara? Falei para os diretores, falei para o pessoal lá que resolve o cano na casa das pessoas, né? Eu brincava com o pessoal, falava assim, vocês que vão lá no cano e consertam o cano, vocês levam água para a vida das pessoas, que elas comem, tomam banho, e o pessoal tá morando na cadeia, é o semiaberto, né? Eles vão para a SEDAI, trabalham e voltam para a prisão. Então eu dei palestra para eles também, né? Depois eles tiraram foto comigo, pediram para ir na penitenciária, eu vou na penitenciária. Comigo não tem fronteira, eu vou para qualquer lugar palestrar, levar a palavra, levar a mensagem. Eu estou vivendo meu propósito, eu nasci para isso, senão eu tinha morrido no consumo. Se eu sobrevivi, porque de 100%, 97% não consegue. Só 3%. E dentro dos 3% que eu nunca fui internado, eu nunca recaí e nunca tomei remédio. Então, eu tô dentro dos 3%, sou raro também. É um caso raro. E virei terapeuta, eu nunca quis virar terapeuta, eu nunca falei, vou me matricular, né? Geralmente é assim, vou ser arquiteto. Aí entra num curso, estuda. Qual é a função do arquiteto? Eu nunca falei, vou ser terapeuta. Não, eu fui num grupo GNA e caí no curso de terapeuta. Quando eu vi, eu estava estudando lá. Eu nem tinha dinheiro, era gratuito. O requisito era 3 anos estar limpo. Aquele dia eu estava fazendo 3 anos limpo. Então, quem me matriculou foi o poder superior, né? Que foi Deus. Então, tudo está acontecendo assim, eu estou deixando fluir. Eu tenho esse perfil, né? Eu vim para o podcast aqui deixando fluir, eu gosto de ir para os lugares deixando fluir. Eu trabalho muito esse lance de ansiedade, eu fico tranquilão, sabe? Quando eu palestro lá, como eu palestrei com o Dilson Stein, que descobriu a Gisele Bündchen na área da moda, mais de 2.000 pessoas. O cara é o papa da moda, né, cara? O cara descobriu a Gisele Bündchen, é o maior descobridor de talentos do mundo. Uma estrutura, o palco que eu palestrei era uma passarela, cheio de modelo. Cheguei lá falando como se eu estivesse na cozinha de casa, cara. Assim, tu é expert no assunto, né, cara? Porque quando domina, fica tranquilo. Eu vivi isso, né, cara? Aí pega os estudos, pega os cursos, tudo. Eu comecei a entender como que funciona a droga no cérebro, né, cara? O sistema límbico, ele cuida das emoções. Sim. O hipocampo consolida as memórias. A parte pré-frontal são as funções executivas. A pior decisão é aquela que você não toma. Por mais que você tome uma decisão errada, tome uma decisão, né? Agora, de ficar em cima do muro, que é o problema. Outra pergunta aqui, quer dizer, um pouco a ver com a anterior. Você falou que a pessoa passa a usar para poder pertencer ao grupo social dela. Mas vamos supor que ela está tocando um violão numa galera ali que o pessoal só cheira.
Tu acha que tem consciência da pessoa já começar já cheirando, entra no álcool primeiro e vai evoluindo? Essa é uma pergunta importante, porque o álcool e a cocaína, eles geralmente, numa grande maioria, eles andam de mão dada, né? Casalzinho. Né? Um fica sem o outro, geralmente é assim. Mas existe casos bem raros, né? Bem raros que o cara só usa cocaína. Geralmente o álcool, então, para iniciar, o álcool é a chefe. É o chefe da quadrilha, o álcool, né? Ele dissolve famílias, rouba sonho. Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. É ponto. É isso que eu aprendi 20 anos de droga. Se você quer se cuidar, vai por mim que já passei por isso, entendeu? Em relação à maconha, muito se discute isso é bom perguntar, a liberação do uso da maconha. A gente tem o uso medicinal da maconha, mas a maconha como droga, ela pode ser tão fatal como o álcool, como porta de entrada? E o que você acha da liberação do uso? Então, tem uma frase que eu postei no Instagram, bombou, que é o seguinte: a cocaína destrói o império, a maconha não te deixa construir um. Olha que legal essa frase, né? A cocaína destrói o império. Eu tô cheio de casos aí, pessoas que tinham 20 milhões no banco, tá com 500 mil, 300 mil, porque a cocaína destruiu o império dele, né? A maconha não te deixa construir um. Por quê? Pô, eu fumei 20 anos, 10 baseados por dia, dá preguiça mental, pô. Você começa, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Passou 20 anos você falando que amanhã eu faço. Então, assim, lógico que quando eu fumava maconha, eu era advogado da maconha. Você podia mexer com todo mundo, menos com a minha maconha. Falava que a maconha era meu remedinho, que eu não era viciado. Tira a maconha de mim uma semana para ver se eu não ficava irritado, sem paciência. Então a maconha tem essa dependência psicológica. Lógico que eu não estou generalizando, né? Você é médico, você sabe. Cada caso é um caso. Tem pessoas que sabem, né? Fumar um baseado e não atrapalha. Encara como se fosse, né, uma taça de vinho, alguma coisa assim. Mas tem pessoas que fumam, né, 200 gramas toda semana e ficam em função da maconha. Sobre os remédios, canabidiol, tudo, existe, né, um porquê disso. A pessoa, de repente, toma canabidiol com câncer, não está comendo, para abrir o apetite, né? Aí tem o autismo. Né? Você vê, né? Esses dias aí... Mas o caso é recreativo, né? É mais o caso recreativo. Não, assim, o que a gente está comentando aqui é o caso recreativo. Então, essa liberação. Então, sobre a liberação, eu entendi o seguinte, eu fiz 3 palestras na OAB agora, né? No intervalo. A última teve isso, né? Eu consegui juntar o João Estrela, do filme Meu Nome Não é Johnny, o Serginho Ronjakoff e eu. 3 malucos na OAB, né, cara? 3 ex-malucos lá na OAB, os caras tudo sóbrio, tudo. Até fizemos um making-off, depois eu te passo, eu falando que os 3 juntos é um século quase de consumo de drogas, de experiência e tal. Aí o João Estrela, do filme do Meu Nome Não é Johnny, contou umas cenas do filme e tal. E aí a gente falou, aí lá foi falado sobre a discriminação da maconha, não é isso? Não virar crime. Por quê? Vamos supor, na época que eu fumava maconha, eu fui pego pela polícia e a polícia queria me fazer assinar o 16 lá, né? Então, quer dizer, eu ia, por causa de um baseado, eu ia ficar na cela junto com um cara que matou mais de 5. É essa a questão. É não prender o cara que usa maconha. Mas essa lei já está em vigor, né? Houve alteração da lei não virar o cara um criminoso, não é liberar. Entendeu? As pessoas estão confundindo muito isso aí. Eu também confundia, né? Eu tentei entender... a diferença do usuário para o traficante, né? Tem que haver. Então, o 16 é o usuário, né? O 12 é o tráfico, né? Então, mas antes, um baseado você já assinava o 16. A Ilha Grande era uma fonte de renda. O cara ia lá, via aquele visual maravilhoso, chegava com maconha, 16. O pessoal tudo algemado no barco, indo para a delegacia. Era a fonte de renda de Ilha Grande. Eu passei por isso lá, também na época do consumo. Então, assim, as pessoas confundem um pouco. Você que é pego fumando um baseado, ser preso numa cela junto com um cara que é homicídio, que matou algumas pessoas e tal. Sandro, como é que foi essa tua até transição, né? De usuário, você introduziu um pouco no início, para o cara que você é hoje renomado, um cara que trabalha com isso. Foi uma coisa assim, do nada, vou cuidar das pessoas, ou foi do teu dia a dia, de erros e acertos e acabou? Eu acredito, cara, que foi... Muito boa pergunta, que foi o Poder Superior fez uma manobra para mim que eu não sabia qual era. Eu fui deixando fluir, sabe?
Quando eu fiquei sóbrio, eu tomei uma decisão, e eu costumo falar que o sucesso é uma decisão, né? Tudo você precisa tomar uma decisão. A partir de hoje, vou começar um regime. A partir de hoje, vou entrar na academia. Qual é a sua decisão hoje, você que está assistindo? Alguma decisão você tem que tomar que você está adiando aí. Isso. Então, eu tomei uma decisão. Viva quem viver, morra quem morrer. Eu vou ser o cara mais sóbrio do planeta. E ponto final. Então, eu estou conseguindo manter isso, né? E aí, quando eu tomei essa decisão, eu fiquei numa abstinência, se é médico, você sabe, abstinência, uma fissura assim gigante. Minha mãe perguntava que horas são, eu falava, o que é? Você não tem relógio não? Que não sei o quê. Eu ficava muito irritado, era uma bomba sem pino, né? E eu perdi meu bom humor, porque meu pai foi médico. E meu pai, as pessoas chegavam chorando e saía sorrindo do consultório. Meu pai era tipo você, brincalhão, tal. Papai, ele já curava a pessoa no bom humor, né? E minha mãe falava que eu sou muito parecido com meu pai. E minha mãe também é assim. Então eu sou um cara extrovertido. Eu falo com todo mundo, desde o catador de lata até qualquer diretor, presidente, eu trabalho em todas as classes sociais. Eu consigo navegar e ser o mesmo, né? Do Instagram, aqui. Eu estou atendendo uma transexual que mora na Rocinha. Ela, eu gosto de você no Domingo Social, né? Ela, gosta de você porque você é o mesmo do Instagram, você é o mesmo cara, que tal. Então eu sou um cara, fui pra parada gay com Jesus lá, fui lá, pô, os gays são muito divertidos, entendeu? Criei um projeto depois da parada gay que eu fui com Jesus lá, que ele foi tocar, Jesus Luz, e fiz até um vídeo, postei no Instagram. Eu tive uma ideia, falei, cara, eu vou montar um projeto, Acolhimento Sem Fronteiras, com a bandeira deles. Cara, tá dando mó certo. Acolhimento Sem Fronteiras, porque geralmente as pessoas do LGBT, não sei como se fala, na minha época era GLS, não sei como se fala hoje, né? O certo, para não... É porque todo dia entra uma letra. LGBT, que ia mais. Aí eu criei esse projeto. Você que gostaria de participar desse projeto é Acolhimento Sem Fronteiras, com a bandeira colorida, assim. Então, essas pessoas vão ser bem atendidas, né? Porque algumas se sentem excluídas da sociedade e tal, né? Em alguns lugares. E eu não tenho fronteiras mesmo, por isso que eu criei acolhimento. Então eu fui fazer lá um acolhimento lá na parada gay. Então, assim, eu gosto de navegar em todos esses lugares. Então, quando eu comecei a ver, quando eu comecei a ficar limpo, que foi meus primeiros 3 anos, eu comecei a querer voltar a viver. Só que eu tinha dificuldade, porque como eu parei com todas as drogas, a abstinência me fez perder meu bom humor, cara. Entendeu? Então eu estava azedo, estava um cara de mal com a vida, não via expectativa. Eu costumo falar que ficar sóbrio não é difícil. O desafio é se ver sóbrio. Porque quando a pessoa se vê sóbria, ela fica sóbria. Não é força de vontade, é força de visão. A pessoa tem que ter essa visão. Que fala, caraca, porque se torna muito impossível. A pessoa ficou 20 anos doidona, ela vai parar com tudo? Ela precisa se ver assim. Então eu comecei, depois de um tempo, a recuperar o meu discernimento emocional, de recuperar meu bom humor. Aí eu falei para minha mãe, mãe, hoje é meu aniversário, 28 de outubro, eu quero me dar um presente, eu não sei o que fazer. Ela falou assim, filho, pensa numa coisa. Eu falei, eu vou num grupo GNA, Narcóticos Anônimos, que é um grupo onde você compartilha experiência, é muito legal. Você chega lá, algumas tragédias viram comédias, né, cara? É muito engraçado. Teve uma senhora lá, que eu fui o último lá em Copacabana, só dinossauro. A mulher falou assim, tenho 80 anos, bebi até os 78, tô 2 anos limpa. Cara, dei risada. E ela contava que agora ela não perde mais a chave, que agora ela não tem que chamar o chaveiro para arrombar a porta dela. Alguns detalhezinhos, né? E aí teve um outro que falou assim, pô, cara, muito louco, na época que eu bebi, eu saía com uma roupa, chegava com outra, eu não sabia onde eu trocava de roupa. Eu falei, onde você perdeu sua roupa? Ele, não sei, alguém me vestiu, não sei, tô muito doido. Então, assim, o grupo GNA é maneiro também, só que o grupo GNA, que eu fui conhecer depois de 3 anos limpo, ele foca muito nos prejuízos, onde a gente esquece. Então, se você chegar lá, ao ouvir o relato das pessoas, você lembra dos seus. E aí você olha no retrovisor, né? Quem dirige sabe. Tem um retrovisor para você dar... Não, você não dirige olhando para o retrovisor, mas você dá uma olhadinha no retrovisor de vez em quando para ver se pode ultrapassar, essas coisas. O NA e o A é o retrovisor da vida, né? De quem usou. Então eu comecei, falei, pô, eu vou lá no NA. Aí cheguei no Parque das Rosas, tô buscando o NA, nada. Tô rodando aquela praça, nada. Aí passou uma senhora
Chamei assim, oi senhora, tudo bem? Onde fica o NA? Ela falou, aqui na Câmara Municipal. Aí eu fui subir lá na Câmara Municipal. Quando eu cheguei lá, eu vi que o formato não era igual ao NA, né? Ontem eu vi o filme 28 Dias, já viram? Não sei se vocês já viram, 28 Dias o filme. A moça rouba a limusine, dá PT por causa da bebida no casamento da irmã, e o juiz interna ela de forma compulsória, né? Porque tem 3 internações. A voluntária, quando a pessoa realmente quer ir, ó. A dependência química é a única doença que a gente vence se rendendo. Não é igual o futebol, o UFC, que tem que lutar até o final. Não, perdi. Bom, chegou um cara aqui, botou um revólver na nossa cabeça, perdi, irmão, pode levar tudo. Dependência é isso. Dependência química. Perdi, Sandro, ó. Vamos se internar, o que precisa fazer? Então, essa é a voluntária, né? Depois daqui eu estou levando uma paciente que tentou se matar se cortando, né? Com borderline e tal. Ela está com a minha equipe, né? Que eu tenho uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, neurocientista, psicóloga, trabalha comigo. Falei, eu tenho um podcast, eu não posso perder. Já marquei esse podcast há 2 meses atrás. Segura ela aí, não deixa ela sozinha. E depois do podcast eu pego ela e levo para a clínica. Daqui a pouco eu estou indo para Petrópolis. Só levar e trazer. E voltar, né? E deixar ela lá. Por quê? Porque ela está no meu spa da sobriedade. Eu criei um spa da sobriedade, que é uma residência terapêutica. Porque tem pai que não quer internar. E aí, se o assunto não for tão grave assim, for uma coisa mais light, como ela está estabilizada, já está rindo, tal, não sei o quê, dá para ficar lá pelo menos 1 dia, 2 diazinhos, até ganhar tempo para ir numa clínica. E aí eu mostrei para ela o filme dos 28 dias. Ela, eu tô me vendo nessa moça. E a moça tem problema com remédio, tal, não sei o quê. Enfim, ela consegue transformar a vida dela. Como nesse caso aí dessa moça, né, que eu pedi a opinião, cheguei lá, falei, pô, que grupo genial, diferente. Pô, parece uma faculdade, parece que eu estou na Estácio ou em qualquer outra faculdade. Falei assim, caramba. Aí daqui a pouco, eu mesmo sabendo que não era o grupo GNA, eu cheguei para a moça do lado e falei assim, aqui é o grupo GNA? Falei, eu vou perguntar, né, cara? Aqui é o grupo GNA? Ela falou, não, aqui é um curso de terapeuta de dependência química. Mentira que eu estou dentro de um curso de um terapeuta. Quando eu vi o cara falando, Joel, o cara, Van Damme, o cara era ninja, o cara dava entrevista em Harvard, Globo News, o cara tinha vivido isso, era psiquiatra, e o cara falava assim, eu sou dopamina, você é os receptores, vem aqui, pega no meu braço, que tal? O cara era lúdico, o cara explicava de um jeito, eu falava, cara, o cara é o Neymar da dependência química, o cara é um espetáculo, ele fiquei assim de boca aberta. Aí eu falei pra moça assim, vem cá, esse curso de terapeuta aí, dá pra fazer? Ela falou, dá. Precisa estar 3 anos limpo. Eu falei, hoje eu faço 3 anos limpo. Ela, mentira, você faz 3 anos limpo hoje? Você já pode se matricular. Eu falei, não, desculpa, mas eu não tenho dinheiro. Porque a pessoa que larga as drogas fica quebrada, né? Financeiramente. Eu não tinha dinheiro nem para comprar uma jujuba, né, cara? Dependendo da minha mãe. Eu falei, não tenho dinheiro. E minha mãe gastou tudo comigo. Eu falei, não tenho dinheiro. Eu falei, é de graça. Eu falei, o quê? Você está 3 anos limpo e é de graça? Eu tô aqui. E não era para estar, né? Até então... Aquela mulher que me deu essa informação foi um anjo, na verdade, né? E aí eu me matriculei. Aí minha mãe, como está o grupo GNA? Eu falei, mãe, estou num curso de terapeuta. Ela, também quero fazer. Foi. Aí minha mãe se formou comigo. Hoje minha mãe cuida das famílias e eu cuido dos pacientes, né? A minha mãe cuida das famílias porque ela viveu isso. E eu cuido dos pacientes porque eu vivi isso. Eu vou te falar uma coisa, ela foi como mãe, cara. Ela não foi fazer o curso, ela foi estar do teu lado. Ela resgatou. Ela estar do teu lado. Ela resgatou o resgatador e ainda resgata. E eu costumo falar com a minha mãe, tem uma história linda. Ela fez palestra comigo na cidade. Ela é palestrante também, se formou tudo comigo. Ela tá com 71 anos. Mãe, te amo de paz. Sou apaixonado por você. Você fez uma pergunta que me resgatou. Quando eu estava me contorcendo na cama, minha mãe chegou assim, no olhar de mãe. Sabe o olhar de mãe? Olhar de mãe, tom de mãe, olhou para mim e falou assim, filho, o que você perde de se tratar? Ela não me deu sermão, ela só fez uma pergunta dessa e calou. Isso ecoou dentro da minha mente, dentro do meu coração, que eu levantei da cama e falei, agora eu quero. Então, assim, minha mãe me resgatou, né? E aí a minha mãe, cara, ela falava que quando eu estava limpo nos primeiros dias, eu chamava ela para ir nos lugares, ela ia, mas com as pernas doendo. Por dentro ela chorava. Aí ela ficava dividida. O filho vivo, a perna doendo. A perna perdia dor rapidinho. Porque a mãe, você que está assistindo aí, sabe, a mãe entra num mar cheio de crocodilo sabendo que vai morrer para salvar o filho. A gente sabe que é assim, né?
E aí minha mãe fez isso. Minha mãe com dor na perna, a gente não tinha carro, tinha que pegar ônibus. Minha mãe... ela não falava isso para mim, eu não percebia. Mas a minha mãe estava sangrando ali, cansada, pegando ônibus comigo e aí buscando, né, os pilares espirituais. Então, para você se tratar, não é só, né, o físico, né, o mental, o emocional. Porque a doença é física, mental, emocional e espiritual. Por que a doença é física? Por causa da compulsão. Né? O corpo pede a droga. Né? E pede com insistência. O corpo chega a gritar, né? Faz uma rebelião, todos os órgãos, eu quero a droga, eu quero... E aí tem técnicas, né, para você vencer isso, né? Tem um cara que falou assim, pô, tô 5 anos limpo, você me ajudou. Eu falei, eu? Como que eu te ajudei? Como que foi? Que eu nem lembro, né? E como que eu te ajudei? Ele falou, cara, você chegou para mim numa sessão e falou assim, você sabe daquelas plaquinhas nos botecos? Fiado só amanhã? Porque tem, né? Você vai nos botecozinhos, tá lá, fiado só amanhã. De tanto bêbado lá que fica pedindo para beber de graça. Fiado só amanhã. Então, você chegou e falou assim, quando as drogas começarem a insistir para você usar, você fala assim para os seus órgãos, tá bom, amanhã eu uso, hoje não. Cara, ele está há 5 anos falando isso para ele mesmo. Amanhã eu uso, amanhã eu cheiro, amanhã eu bebo, hoje não. Está 5 anos fazendo isso, deu certo. Agora, é justamente sobre isso que eu ia perguntar. As técnicas que você usa, porque, pô, é um trabalho de... Eu não sei se é um trabalho de convencimento, é um trabalho de entendimento, né? É, mais entendimento. Eu tenho uma técnica que é um método integrado, né? Tem um pai que chegou para mim e falou assim, vem cá, tem 300 mil terapeutas, por que você? Eu falei, boa pergunta, né? O senhor que veio me buscar, né? Primeiro ponto, ele riu pra caramba. Não, foi eu que vim atrás de você, só queria te entender por que você e não os 300 mil terapeutas que tem por aí. Falei, eu acredito que o que chamou a atenção do senhor foi meu método integrado. Né? O que eu tenho? Eu tenho a experiência, que é o que você falou, né? Que isso aí é o tesouro. Precisa estar vivo para estar aqui, né? Sobreviver tudo que eu sobrevivi e tal. É as técnicas, né? Que os cursos, tal, a faculdade, né? Os workshops, né? Eu me formei em terapeuta, em acompanhante terapêutico, em palestrante, naqueles cursos que você está fazendo também. E a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Eu respeito a espiritualidade do meu paciente. Um é budista, outro é evangélico, outro é católico, outro é ateu. Né? Tem paciente que é ateu e que, para ele, o Deus dele é a natureza. E está tudo certo. Então, quando eu trabalho a espiritualidade, né, as técnicas, né, e a minha experiência junto, eu consigo acessar um lugar no paciente que ele se vê em mim, entendeu? Que a minha história é a minha maior riqueza. E o meu objetivo é ele encontrar alegria na sobriedade. Porque uma coisa é ficar sóbrio, outra coisa é encontrar alegria na sobriedade. Porque a alegria estava associada ao consumo, cara. Não, tipo assim, uma descarga de dopamina, que é o hormônio do prazer. Em um pequeno ato. Para você depois sentir prazer, em tocar um violão, as coisas tu não consegue. Mas demora. Demora. Mas eu consegui atingir agora. Eu costumo falar que sóbrio é muito louco viver sóbrio. É muito louco viver sóbrio hoje em dia. Dá uma onda danada, entendeu? Eu tô aqui numa unção, parece que mas eu tô doidão de sobriedade mesmo, entendeu? Porque... Mas é engraçado, cara, eu nem bebo, né? Aí eu vou num lugar assim, tá todo mundo doidão. Eu acho engraçado. Eu fico na maior onda. Aí cai um copo, cai um copo no chão, quase corta a perna do colega. Aí ele viu. Falei, gente, cara, isso é muito louco, irmão. Aí tu fica ali, tipo assim, morrendo de rir da loucura dos outros, sacolé? Ficar sóbrio é bom mesmo, eu gosto pra caramba. Não, eu tô gostando, cara, de viver sóbrio. Eu tô 14 anos sóbrio. Eu costumo falar assim, quando eu comecei, eu falei assim, eu fiquei 20 anos doidão. Agora eu vou ficar 20 anos sóbrio e depois eu decido o que eu faço, né? Então, deixa eu pegar um gancho aí que eu te perguntei anteriormente. O cara tá sóbrio 20 anos, construiu família, um empresário bem-sucedido. Se der um teco, volta tudo ou não? Então, tem isso, né? Um gole é muito, 1000 goles é pouco, né? Uma frase característica do NA. Então, evita a primeira dose. Tem muita gente que dá um trago no cigarro e volta, porque aciona, né? Todos os gatilhos, né? E gatilhos, né? Gatilhos é algo que, assim, muito importante. Fui fazer um acompanhamento com um garoto e eu pego esse meu trabalho de acompanhante terapêutico, é um trabalho diferenciado. Lá na Europa, as pessoas já fazem isso. O que acontece? Vamos lá. Tem o dependente químico e tem um codependente. O dependente químico é aquele que usa. O codependente depende do dependente químico. Resumindo, o dependente químico usa a droga da família é o dependente, é o filho.
Então, o filho cheira, a mãe cheira o filho, né? Mais ou menos isso. Entendi. O prejuízo que ele tem naquela atitude, a família tem com ele. Com ele, exatamente. E aí, lá na Europa, o que acontece? Quando o garoto é internado, ele não volta para casa. Porque a família tem uma resistência de se tratar, porque quem usa droga é o outro. E ela tá tão doente quanto o outro, que é o tal da codependência, salas de Alanon, Naranon, amor exigente, que são mães que não sabem lidar com o filho. Porque se o time dele ganha, ele usa droga. Se perde, ele usa droga. Se empata, ele usa droga. Então, qualquer motivo é motivo para ele usar droga. Então, a mãe não sabe lidar, né? Geralmente, a família quer apagar o incêndio com querosene, né? Então, muito interessante, que eu aprendi também numa palestra, que, assim, para o dependente químico, tem o evite o primeiro gole. E para a família, evite o quê? A primeira discussão. Olha que interessante. Que também é gatilho, né? Então... Para a família, evite a primeira discussão. E para o dependente químico, evite o primeiro gole. Mas a família não evita a primeira discussão, porque ela quer saber, ela quer confrontar, ela quer resolver, porque ela também está doente. Então, lá na Europa tem isso. A pessoa sai... Eu nem sabia que meu vídeo era número 1 em Portugal. Eu tenho uns pacientes lá. Cara, você é o número 1 aqui em Portugal. Seu vídeo está em tudo que é lugar. Eu falei, eu nem sabia. Eu nunca fui para Portugal. E falou que lá em Portugal... né, existe isso, né? Ele vai ser internado, ele se trata. Geralmente é de 9 meses. Ah, por que 9 meses? Não tem um padrão. Tem gente que fica 3 meses. Depende da boa vontade. A pessoa está com mente aberta? É menos tempo. Está com mente fechada? É mais tempo. Mas por que 9 meses? É o tempo da gestação, né? 3 meses para ficar limpo, 3 meses para recuperar o discernimento emocional e 3 meses para fazer um plano de ação de como que eu vou viver na sociedade. Uma coisa é ficar limpo dentro da clínica com tudo, aquele psiquiatra, psicólogo, muro, alimentação personal. Quero saber você na sociedade, com amigos chamando para usar. Um morro de porta aberta, né? Entendeu? A televisão falando, não sei o quê, papapá, não tem mais de cigarro, mas tem de álcool. E até propaganda de esporte. É verdade. O álcool é o chefe da quadrilha, tem um poder financeiro gigante. O álcool está infiltrado em tudo, atores, tal, não sei o quê. Então... O que acontece lá em Portugal? A pessoa não volta para casa. A pessoa vai para o acompanhante terapêutico antes de ir para casa. Olha que interessante. Então, é o que eu fiz com o Serginho Ronjakoff, cabeção da Malhação, né? Quando ele saiu com aquele vídeo falando, pai, escolhe. Pô, foi filmado isso, saiu em todas as redes sociais. Pai, escolhe. Ou você me dá R$1.000 ou ou te mato com essa barra de ferro. Você tem que escolher, pai, agora. Ou você morre, ou você me dá R$1.000. Aquilo ali saiu em toda a rede social. Eu falei, cara, como que eu vou achar esse cara? Aí eu falei, eu me vi ali, né? Naquela situação. Eu falei, esse garoto precisa de acolhimento. É um garoto, cara. E a sociedade julga, né? Julga pra caramba. E a droga, ela infantiliza a pessoa. Ela infantiliza. Ou seja, vamos supor, eu comecei com 17, que eu comecei esse podcast falando como... Comecei com 17. Parei com 37. Eu estou 14 anos limpo. Na verdade, eu tenho 50 anos de idade no meu RG. Mas minha idade emocional é 17 com 14. Que dá 27, 30. Eu tenho 31 anos emocionalmente. No RG eu tenho 50. Porque você paralisa no tempo essa época que você usa droga. E você acaba com a sua mente, né? Pô, sequela, né, cara? Parte cognitiva, né? A parte, né, emocional e tal. Então tem muita gente com 40, 50 anos infantilizada, entendeu? O Serginho ficou infantilizado. E aí eu falei, cara, preciso salvar esse garoto. E aí, como que eu ia fazer? Liguei para todos os famosos. Um moleque de ouro, né, cara? Pô, moleque de ouro. Eu liguei para todos os famosos. Liguei pro Bruno Galhaço, liguei pro Thiago Galhaço, liguei pro Jesus Luz, liguei pro Zico, liguei para... Cara, mas eu liguei para Antônia Fontinelli, liguei para todo mundo que eu conhecia, assim, né? Pro Kaique Brito, né, que tá bem agora, tá fazendo trilha e tal. Pô, que legal. Ele agora tá bem pra caramba. Tá bem. Depois do atropelamento, né? E comecei a ligar para todo mundo e ninguém tinha o telefone do Serginho, cara. Aí eu falei, poxa, fiquei 3 dias tentando achar o telefone dele, né? Estourei ali minha ligação, Minotauro, liguei para todo mundo. Nada, não consegui achar, cara. Aí quando eu desisti, me liga o Rafael William, aquele que ganhou a Fazenda do Polegar. Sandrinho, fala, Rafael. Tinha feito uma live com ele um mês atrás. Eu nem conhecia ele, um amigo que apresentou, eu fiz uma live com ele. Então era um amigo recente, o Rafael. Oi, Sandrinho, tudo bem? Tudo bom?
Você tá no Rio? Eu falei, tô. Faz um favor pra mim, liga pro Cabeção da Malhação pra ajudar ele aí. Eu falei, Rafael, eu tô há 3 dias atrás desse telefone, cara. Ele falou, não, toma o telefone aí, liga pra ele. Aí eu liguei, falei, e aí, Serginho, tudo bem? Não sei o quê. Aqui é o Sandro, nem falei terapeuta, porque eu não sabia como ele ia reagir. Eu falei, aqui é o Sandro, amigo do Kaique Brito, do Bruno Galhaço, do Rafael Willian. Ele, pô, você é amigo dos caras. Porque ele fez malhação com os caras, né? Com o Caiuan, né? Raymond e tal, babá. Tudo começou na malhação com ele. Eu falei, cara, ó, eu tô aqui pra te ligar, não é nem pra julgar, nem pra acusar, nem pra condenar, porque eu fui mais maluco que você. Meu negócio aqui é te apoiar, meu irmão. Eu quero te apoiar. Ele, pô, até que enfim alguém me apoiando. Pô, é isso que eu quero ouvir. Pra que eu vou julgar, acusar e condenar? A sociedade já faz isso muito bem. E algumas famílias também, né? Algumas não. Aí ele, pô, cara, você vai me acolher? Eu falei, lógico, cara, tamo junto. Onde você tá? Fui atrás, fui lá, encontrei com ele, recebi ele, lanchamos e tal. Aí eu falei pra ele, pô, cara, o pessoal te ama, você é um cara bonito, tem sucesso aí, né? Te esperando, que tal. Aí fui trabalhando na cabeça dele, ele se tratou. E quando ele ficou 1 ano internado, o que eu fiz? Criei o Spa da Sobriedade, porque eu sabia que lá em Portugal é assim. Eu falei, vou fazer igual aqui. Porque se ele fosse direto para casa da mãe dele, ia dar problema, ele não estava limpo hoje. Agora uma pergunta, eu cresci ouvindo isso, né? Outros tempos, e depois fui trabalhar com comunicação, né? Trabalho até hoje, né? Rádio, que é uma droga, né? Não. Não é droga de ser ruim, mas de ser viciante. É viciante. É maneiro. Mas uma coisa que, assim, eu sempre ouvi. Porque artista é tudo doidão. Artista, todo mundo viciado. Tudo viciado. A droga chega mais fácil para os artistas ou isso é falácia? Eu sou artista, né, também, né? Eu sou ator profissional, comecei com 16 anos, fiz a Cal. Já participei, fiz participação em novela, em teatro, fiz Romeu e Julieta, era Romeu. Eu tenho essa questão. Na época que eu era ator, assim, que eu praticava, ainda sou, né? Mas na época que eu vivia como ator, eu queria usar as substâncias para decorar texto, para entender o personagem, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o comportamento do personagem, o que cabe ele fazer naquele personagem, que tal. Mas na hora de apresentar o meu trabalho, eu tinha medo de usar, com medo de ficar refém do negócio. Porque se eu uso e dá muito certo, sempre eu vou querer usar, né? Porque a mente é associativa. E muitos associam isso aí mesmo que você falou, né? Tem gente que só precisa de droga para fazer as coisas, né? Você fica refém. Eu precisava de drogas para viver o dia, né? Tem gente que precisa de drogas para fazer uma peça de teatro. Mas no caso, os artistas não chegariam fácil numa festinha, numa resenha? Tem sempre. Mais facilidade. Com muito mais facilidade, né, cara? É muito mais facilidade. É raro um artista que não usa, né? É uma coisa... E segundo meus argumentos, para me... porque tem os argumentos. Costumo falar que a pessoa não tem que aumentar o tom, tem que aumentar o argumento, né? E tudo é estratégia. Eu uso estratégia o tempo todo para lidar com tudo e com todos, cara. E não é estratégia de levar vantagem em cima da pessoa. Sim. É estratégia para ter um bom resultado, cara. Para ajudar, inclusive. Para ajudar, pô. Se eu não tivesse uma boa estratégia, o Cabeção, de repente, não estaria sóbrio hoje, né? O primo do Bruno Galhaço, que eu ajudo... paciência também, né? Apesar de ser profissional. Né? Mas o que me faz ter paciência é que eu vivi isso, cara. Esse é o teu diferencial que eu falo, cara. Entendeu? Se eu não vivo isso... Eu já talvez não ia aguentar tanta coisa que eu passo, cara. Começa a relatar, você sente a dor que ele está sentindo. Eu me vejo ali, aí eu tenho uma paciência, uma força extra, né, assim. Agora fala da premiação da ONU, cara. Pô, foi maneiro pra caramba. Como é que foi isso? Foi legal. Eu, recebi esse convite do Dilson Stein. Ele falou, cara, seu trabalho é incrível, tal. Eu quero te premiar na ONU. Eu falei, caraca, meu irmão, na ONU, cara, maneiro. Aí fui para São Paulo, recebi a primeira medalha, depois eu fui de novo, recebi a segunda medalha, 2 medalhas. Fui considerado anjo de luz, paz no mundo, né? E os caras lá de Boina e tal, do meu Instagram tem lá alguns vídeos. E aí ele falou, poxa, você pode indicar algumas pessoas aí. Eu indiquei minha mãe, né, cara? E a segunda medalha eu recebi junto com a minha mãe. Foi emocionante, né, cara? Ouvir o hino nacional, sabe? Com a minha mãe do lado, os 2 sóbrios, né? E levando a mensagem de sobriedade.
As mães, quando ouvem minha mãe, elas precisam de uma mãe que deu certo, sabe? Para elas verem que elas também conseguem, né? O exemplo arrasta, não tem jeito. Então, em relação à família, né? Mãe, essas coisas. Vamos supor que aquele caso meio crônico, como o seu caso de 20 anos, cara. Pô, a família tá cansada, tem que ficar vivendo né? isso até. Como é que pode isso? Como é que faz? Deixa pra lá? Onde tira essa força? Qual é a melhor, sei lá, solução para isso? Ou melhor atitude? É uma coisa assim, bem desafiadora. Eu tô com uma mãe, cara, que o filho já foi internado 15 vezes. E aí ela falou, Sandro, ela chora, tudo. Falou, Sandro, meu filho foge das clínicas. Ele foge das clínicas igual Homem-Aranha. É assim, na vertical, ó, parece que ele tem cola na mão, assim, cara. E aí ela vai e tal, pega, coloca, entendeu? Eu tento fazer esse trabalho de conscientização, né? Porque eu ajudo a pessoa a refletir, né? Qual é a minha especialidade, cara? É fazer o paciente querer mudar, né? Tem uma metáfora do cavalo, né? Você leva o cavalo até o lago. Ele bebe água se ele quiser. Não é isso? Então, eu não posso impor. Então, eu pego um cara desse e falo, meu irmão, ó, vamos conversar aqui. Aí eu conto a minha história, o cara, pô, caraca. Aí eu falei, então não adianta mentir pra mim, né? Pra mim, eu não sou sua família pra você mentir pra mim. Você precisa falar a verdade, né? Aí tem uma frase que fala que padre, advogado e médico não se mente, né? Tem que falar a verdade. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou falar a verdade. Quando eles começam meio que a sabonetar, eu já falei, mentiroso, mentir pra mentiroso. Você tá querendo mentir pra mentiroso. Eu fui mentiroso. Então eu costumo falar o seguinte, que o dependente químico que larga as drogas, ele é imbatível, Joel. É imbatível. É imbatível. Ele enganava a família, enganava a polícia pra subir, enganava a polícia pra voltar, deixava o psiquiatra... O psiquiatra, o advogado, ainda deixava o relógio penhorado com o traficante. Pô, cara, bota esse cara sóbrio fazendo bem só. O cara vai na praia, pega areia, coloca num saquinho e vende a R$10. A pessoa na areia, na praia, compra ainda. Entendeu? Então, um cara muito bom, assim. Então, assim, quando ele foca... Cara, todas as pessoas que eu conheço que se recuperaram, que largaram as drogas e estão vivendo, elas são excelentes na profissão delas. Elas são excelentes. Você vê o diferencial dos outros. Eles são assim, fora de série, fora da curva. É o Neymar do futebol, sabe? Uma coisa é ser jogador de futebol, uma coisa é ser o Neymar, que, né? No sentido de talento mesmo, de habilidade social. Né? Habilidade, né? Agora, uma coisa que me ajudou muito, que é o segredo também, que eu costumo falar, é o diálogo interno. O diálogo interno, né? Falar com você mesmo, porque autoestima, autoconfiança e autoimagem é abalada demais no dependente químico. Eles perdem autoestima. Eles não se amam mais. Fica no desleixo, com a mesma roupa, fumando maconha, usa assim mesmo. Não tem mais aquela autoestima. Hoje, você vê como eu recuperei minha autoestima. Né? Se você vê lá no meu Instagram, minha foto antes e depois, cara, pô, na época das drogas, parecia que eu tinha 80 anos. Hoje, minha autoestima. Fiz o meu cabelo com o Joel, aí como tá. Né? Pô, sempre tive bonitão. Bonitão. Botei porcelana no dente. Eu tô cuidando do para-choque. Tá certo. Tô dando autoestima. Aí, autoimagem. Já vejo no espelho assim. Né? Já gosto do que eu vejo. Né? Fala, pô, precisa ali mais tempo de academia, regimezinho ali, fazer algumas coisinhas ali, mas, pô, tô gostando do meu cabelo, tô gostando do meu dente, tô gostando do meu rosto. Deixa eu contar um caso aqui. Eu operei um senhor esses dias, né? Doidão, cara. Assim, muito maneiro, cara. 70 e poucos anos. Aí fuma maconha e tal. Aí ele tava no corredor e falou assim, doutor, já na hora de ir embora, de alta, posso dar um tequinho de vez em quando? Tem problema? Falei, cara, olha só, eu vou te contar uma coisa aqui. Você é um cara que passa uma coisa muito boa pra gente. Então você deve ter prazer em viver. Sabe, você tá sentado num banquinho, passa uma menina bonita, aquela brisa, tu não sente prazer. Eu falei, sinto, então você vai perder esse prazer, cara. Você vai viver em função de buscar prazer de outra maneira. Sério? Eu falei, sério, pô.
Sabe quando vê aquela brisazinha gostosa, uma aguinha de coco, tu não sente, pô, me amarro, então não faça, cara. Não vai a primeira vez não, porque tu vai perder tudo isso. Eu falei besteira pra ele. Mandou bem, tem que trabalhar comigo. Mas é verdade. Tem que Porque trabalhar. cara, eu chego em casa, eu tenho um gato, vou passar até gato falante, né? Ele é grandão, amarelão assim, ele vai lá no portão me receber, Eu cara. fui lá na sua casa, ele tava lá não, aquele dia? Não, esse dia não, é o outro que roubei. Ele vai te receber, ele fica pelos teus pés, assim, enrolando nos teus pés. Pô, é gostoso, ele pega ele no colo. Acabou, pô. Você comer um prato de comida assim, mais simples, mas gostoso com amigos. Esse cara aqui, meu parceiro, eu gosto muito de estar com o dado dele. Acaba, cara. Então você troca as coisas boas da vida que você tem a ver até de graça. Mas de forma saudável. O difícil é recuperar os prazeres como esse, entendeu? Eu fui num salão com a minha mãe, aí o cara do salão lá, que faz o cabelo da minha mãe, falou assim, ela vai demorar 5 horas. Eu falei, eu espero. Aí ele achou esquisito, falou assim, mas pô, você vai ficar 5 horas esperando sua mãe? Ela me esperou 20 nas drogas, meu irmão. 5 horas não é nada. Caraca, minha mãe começou a chorar assim. E eu também emocionado. Porque, cara, ela me esperou 20 anos. Eu brinco que é um resgate duplo, né? Eu tô resgatando ela tá me resgatando. Porque esses 20 anos, eu fiquei nas drogas e ela ficou chorando em casa. Então, eu costumo falar que quanto mais próximo da família, mais longe das drogas. Quanto mais perto das drogas, mais longe da família. É uma gangorra emocional também tem. Porque, assim, quando a pessoa tá no consumo, ela fica no consumo. Igual eu ficava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo no consumo. Bebida, sexo, drogas e rock and roll. Aquela coisa do Cazuza, né? Mas quando a droga jogava para baixo, eu ficava no cansaço. Então, ou eu estava cansado para ficar com a família, ou eu estava no consumo longe da família. Então, cara, minha mãe precisava de mim na feira. Eu não estava com ela. Já tem 2,6 aí pra você. É cansaço ou consumo? Cansaço ou consumo. 2,6. Cara, muito bom. Aí, Sandro, parabéns, cara. Pô, cara, muito bom mesmo. Obrigado pela tua passou presença o tempo aqui. muito rápido. Já passou. Caraca, Muito cara. rápido. Agora, Não deu nem tempo de eu falar o que é atravessar o espelho, cara. eu vou te falar, Dr. Joel tem o triplo C. E você também tem o seu triplo C. Como é que é o teu do... Cadê a cachorro clínica? É uma das 3, a pessoa acaba caindo. Então, se você está no consumo, pede ajuda, cara. É um ato de coragem e sabedoria. Eu falo isso direto nas minhas palestras. É sério. Eu brinco também, porque eu sou um cara brincalhão. Eu dou uma leveza, né? Lá na palestra da SEDAI, veio um diretor falando, cara, vem cá, depois da palestra. O diretor da SEDAI. Ele falou, ó, eu não passo de 10 minutos em cada palestra. Eu fiquei 2 horas assistindo a sua. Você, cara, é espetacular. Mas sabe é verdade. por quê? Sabe por que você é espetacular? Porque não é só que você viveu, mas você passa isso com uma é uma desconstrução, mas relaxado, e ao mesmo tempo você passa assim com uma naturalidade, uma coisa assim, cara, que as 2 horas parecia 2 minutos. É uma coisa assim que eu consigo dar uma leveza num assunto tão denso, né? Que tem muitas pessoas agora morrendo, né? Nós temos 200 milhões de dependentes químicos no mundo. A cada 10 famílias, 9 tem problema de álcool e drogas. E outra coisa, 95% dos homicídios a pessoa não está sóbria. Ou está bebendo, outra questão. Fora os abusos, né? Os estupros, os abusos com criança, trânsito, entendeu? Então, assim, muita gente sendo presa, feminicídio, muita gente sendo internada, muita gente indo pro caixão. E a pessoa acha que não acontece com ela. Então, é algo assim muito sério, é caso de saúde pública, né? E as pessoas não têm acesso, elas não sabem o que fazer, né? Então eu estou aqui sempre me colocando à disposição com o Domingo Social, né? Se alguém precisar de ajuda, pede ajuda aí no Instagram. Sua rede social, para quem quiser... Sim. Eu criei um podcast agora, Uma Dose de Esperança. Eu queria convidar vocês também para estar lá. Pô, legal. Muito legal. Essa dose de esperança, o nome Uma Dose de Esperança, né? Legal, né? Uma dose, mas só que é de esperança, né? Mais de álcool e de drogas. Por quê? Porque uma esposa, depois que eu ajudei a retirar o marido das drogas, lá nos Estados Unidos, online, eu consegui entrar na mente dele e mostrar para ele que ele é mais forte do que as drogas. Ele foi polícia há muitos anos, tal, muitas questões. E ele largou e vai ser pai. E a família foi totalmente transformada. Porque quando eu consigo resgatar eu não consigo resgatar só ele. Eu resgato a família inteira, né? E a família toda feliz. E aí ela falou assim, você é uma dose de esperança pra gente. Eu falei, nossa, vocês acabaram de me dar o nome do meu podcast. Então, eu tenho um canal no YouTube, Uma Dose de Esperança. Tenho um canal no YouTube, Terapeuta Sandro Barros. E tenho o Instagram, Terapeuta Sandro Barros. Quero agradecer, né? Só para completar... Tem um amigo meu que se chama Beleza, cara. É muito maneiro. Por quê? Pô, tem um amigo, um primo meu também.
Ele só fala beleza. Eu falei, como que tá? Beleza. Ele fala umas 50 beleza por dia. E a gente tem um amigo chamado Beleza, cara, porque era sempre muito agradável, né, cara? Aí hoje o nome dele virou Beleza, né? Que eu achei maravilhoso o nome do podcast. Olha o pai, né? aqui, ó. Olha o papai, olha o papai. É curto. Papai. E ele fala muito da mente aberta, que eu acredito que é um dos princípios que eu tenho dificuldade de acessar as pessoas, né? Cada pessoa tem uma estratégia diferente, não tem padrão, né? Não tem receita de bolo, eu não sou mágico, né? Mas o Beleza lembra muito a mente aberta, a boa vontade. Ô, Sandro, rapidinho, a gente está com o tempo corrido mesmo, mas olha só, vou falar uma coisa certa, a família não pode confrontar. Não pode. Tem que acolher. Acolher. Sem sermão. Minha mãe, quanto mais a minha mãe falava, mais eu usava droga. Entendeu? Ah, você falou isso? Ah, agora que eu vou usar mesmo, com força. Entendeu? Entendi. Porque o que acontece também? A família tem um pai que falou assim pra mim, poxa, tudo que você fala pro meu filho eu também falo, mas ele não me escuta e te escuta. Por quê? Por que o paciente me escuta e não escuta a família? Eu não sou melhor que a família. Eu falo a mesma coisa. Por quê? Porque não tenho distanciamento emocional. Eu não sou da família. Como eu tenho autoridade que eu vivi no assunto, o cara me escuta. Me escuta com ainda muito fala mais com ele, facilidade. pô, maluco, pô, chega aqui. Pô, teve um cara, um garoto que, cara, tava devendo... Esse é o último caso aí, pra não estourar o tempo. Ele tava devendo 4 traficantes, 10 mil para cada um. Morava aqui na Zona Sul. O gatilho dele era o apartamento dele. Eu falei, você vai ter que se mudar, né? Se o gatilho é um apartamento, tu tem que se mudar. Aí fui atender ele na primeira sessão. Tive que atender ele dentro do estacionamento do shopping, dentro do carro. Tive que improvisar, né? Que a minha vida é muito corrida mesmo, né? Eu faço o acompanhamento terapêutico, que é uma função que é só para quem pode pagar, né? Que é um acompanhamento personalizado. Eu fico com a pessoa e deixo de fazer todo o resto da minha vida. Então eu fico ali em função da pessoa. Então quem pode mesmo pagar não tem como fazer isso no domingo social. Mas no domingo social eu atendo como terapeuta, né? Online, no consultório e tal. E aí eu fui atender ele, aí ele falou, cara, ó, eu vi uma opção de psicólogo, psiquiatra, mas eu queria alguém que viveu isso. Só alguém que viveu. Eu vi seus vídeos, gostei. Pô, cara, eu falei, tudo bem, estamos na primeira sessão. Ele, o que eu tenho que fazer? Eu falei, não sei. Ele, qual é a receita de bolo? Eu falei, não tem. Ele, mas qual é a mágica? Eu não sou mágico. Ele, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, vamos descobrir juntos. É uma jornada juntos, é um processo terapêutico. Aí ficamos lá, batendo papo, ele falou assim, caraca, cara, você acha que eu preciso ser internado? Eu falei, você que tem que me responder. Você acha que você precisa? Tô devendo 4 traficantes, meu apartamento é um gatilho, tô cheio de dívida. Eu acho que eu preciso. Tu respondeu a pergunta que tu me fez. Ele, então tu tá respondido. Beleza. Aí daqui a pouco ele foi se internar, né? Daqui a pouco a mãe me liga. O que você falou pro meu filho que ele tá indo se internar, mas parece que ele tá indo pra Búzios, botou um sol, arrumando a mala, que tal. Ele não queria se internar. Qual é o milagre? Eu falei, não, eu só mostrei, eu só expliquei ele pra ele mesmo. Verdade. Só isso, entendeu? Isso tudo. Mostrei pra ele, entendeu? Sandro, obrigado Valeu, mais uma cara. vez Obrigado pela tua participação aqui. Arrebentou. Foi muito Valeu, bom. obrigado. E não se esqueça de se inscrever no Sou Tá teu Beleza fã, né, Podcast. ator? Esse é bravo, hein? Tá Beleza Podcast, dá o like aí no vídeo. Outros vídeos do tipo vão aparecer aí no seu trilho. E claro, se inscreva pra ajudar a gente, né, não, doutor Joel? Se inscreva e sugiram também a questão das pautas. Né? Exatamente, aí nos comentários no YouTube. Até o próximo Tá Beleza. Valeu, partiu. Grande abraço. Valeu.